Existe um momento na vida de todo ser humano quando o silêncio se torna insuportável, quando as palavras que pronunciamos ecoam vazias pelos corredores da nossa alma, e descobrimos que estivemos plantando sementes de morte onde deveríamos semear a vida. Kathryn Kuhlman sabia disso. Ela compreendia que existe um poder oculto, uma força criativa que pulsa através de cada sílaba que permitimos escapar dos nossos lábios. E hoje, neste momento sagrado que compartilhamos, você descobrirá o segredo que ela usava para transformar multidões inteiras com uma única palavra pronunciada, sob a unção do Espírito Santo. Há alguns anos, um homem comum, um contador de 42 anos, vivia numa rotina mecânica que havia se tornado sua prisão. Levantava, trabalhava, voltava para casa e dormia, repetindo esse ciclo mortal, dia após dia. Mas em uma terça-feira cinzenta de agosto, enquanto preparava um café que não tinha vontade de tomar, ele percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. Há semanas não ouvia sua própria voz pronunciar uma única palavra de esperança. Era como se um véu invisível tivesse coberto sua alma, abafando qualquer som que pudesse trazer vida. Nossa boca não para nunca de plantar sementes, mesmo quando não percebemos. Cada palavra que pronunciamos é como uma semente lançada no solo fértil da realidade. E essas sementes crescem, florescem e produzem frutos, exatamente de acordo com sua natureza. Kathryn Kuhlman descobriu essa verdade através de uma experiência profundamente pessoal. Ela compreendeu que quando Jesus disse: "As palavras que eu vos falo são espírito e vida", ele estava revelando o secreto da criação divina. Durante semanas, sem perceber, aquele homem vinha alimentando sua mente com frases como "mais um dia igual", "nada vai mudar mesmo", e "para que tentar?". Pequenas declarações que pareciam inofensivas, mas que estavam criando raízes profundas no terreno da sua esperança, sufocando qualquer possibilidade de transformação. Kathryn Kuhlman ensinava que o diabo não precisa de grandes estratégias para destruir uma vida. Ele simplesmente sussurra palavras sutis de desânimo, e nós mesmos nos tornamos nossos piores inimigos. Foi uma vizinha idosa, Dona Helena, uma senhora de 78 anos com olhos que brilhavam como estrelas, quem se tornou o instrumento de Deus para despertar aquele homem. Numa manhã, enquanto regava as plantas no quintal, ela o cumprimentou com um sorriso caloroso e declarou com autoridade espiritual: "Bom dia, filho. Que o Senhor derrame bênçãos sobre este dia que Ele preparou especialmente para você". Aquelas palavras carregavam uma unção que atravessou as barreiras do ceticismo e plantou uma semente de fé no coração ressecado daquele homem. Kathryn Kuhlman costumava dizer que Deus usa pessoas simples para realizar seus milagres mais extraordinários. Dona Helena havia passado por provações que quebrariam muitas pessoas. Perdeu o marido cedo, criou 5 filhos sozinha e enfrentou 2 batalhas contra o câncer. Ainda assim, suas palavras transbordavam vida, porque ela havia descoberto o mesmo segredo que Kathryn conhecia. Nossas circunstâncias não determinam nossas palavras, mas nossas palavras determinam nossa experiência das circunstâncias. Alguns dias depois, enquanto tomavam café na varanda, Dona Helena abriu uma Bíblia desgastada com páginas amareladas pelo tempo, e leu Provérbios capítulo 18, versículo 21. "A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto". Aquele versículo ecoou no coração do contador como um trovão em noite silenciosa. Era como se alguém tivesse acendido uma luz numa sala que ele nem sabia que estava escura. O Espírito Santo começou a revelar uma verdade que mudaria tudo. Kathryn Kuhlman sempre enfatizava que Deus nos deu o poder de escolher as palavras que vamos semear em cada dia, e essas palavras não ficam no ar. Elas descem como chuva na terra do nosso coração e produzem exatamente aquilo que plantamos. Quando pronunciamos palavras de fé, estamos cooperando com o poder criativo de Deus. Quando falamos palavras de dúvida e desespero, estamos abrindo portas para que o inimigo opere em nossas vidas. Naquela noite, o homem se olhou no espelho e fez uma pergunta que o assombrou: "Que tipo de jardim tenho cultivado com minhas palavras?". A resposta era óbvia e dolorosa. Durante anos,
Ele havia sido um agricultor inconsciente, plantando sementes de derrota, colhendo frutas amargas e se perguntando por que sua vida não florescia. Decidir mudar é fácil. Manter a mudança é que exige algo mais profundo. Ele começou de forma tímida, quase envergonhado. No primeiro dia, ao acordar, olhou para o teto e sussurrou: "Obrigado, Senhor, por este dia que você preparou para mim." Soou estranho, artificial, como se estivesse interpretando um papel, mas havia algo dentro dele, uma centelha de fé que nem sabia que existia, que o fez insistir. Kathryn Kuhlman ensinava que a fé genuína não é um sentimento, é uma decisão. É a escolha corajosa de alinhar nossas palavras com as promessas de Deus, mesmo quando nossas emoções gritam o contrário. Durante uma semana, ele repetiu essas simples palavras de gratidão todas as manhãs. No início, era apenas obediência mecânica, mas gradualmente algo sobrenatural começou a acontecer. O poder das palavras não opera no reino das emoções, mas no reino do Espírito. Quando declaramos verdades bíblicas com nossa boca, estamos ativando forças celestiais que começam a trabalhar em nosso favor. Foi na segunda semana que o primeiro milagre aconteceu. Durante o almoço no trabalho, um colega chamado Carlos compartilhou que estava atravessando um período difícil no casamento. Sem pensar muito, o contador ouviu-se dizendo: "Tenho certeza de que vocês vão encontrar um caminho." Às vezes, as melhores histórias começam nos momentos mais desafiadores. Carlos ficou surpreso com aquela resposta cheia de esperança, vinda de alguém que sempre fora reservado e pessimista. Mas algo havia mudado. Quando plantamos palavras de vida, elas começam a brotar naturalmente da nossa boca, como frutos de uma árvore saudável. Kathryn Kuhlman experimentava isso constantemente em seu ministério. Ela sabia que quando nos rendemos ao Espírito Santo, Ele coloca suas próprias palavras em nossa boca. Inspirado por essa pequena vitória, o homem decidiu ser mais intencional com suas declarações diárias. Começou a escolher uma frase específica para cada dia da semana. Segunda-feira: sou grato pelas oportunidades que este dia traz. Terça-feira: minha vida tem propósito e significado. Quarta-feira: Deus está trabalhando em todas as coisas para o meu bem. Não era apenas repetição vazia, mas proclamações cheias de fé que começaram a reestruturar sua realidade interna. Você já parou para pensar no poder criativo que existe nas palavras que saem da sua boca neste exato momento? Kathryn Kuhlman costumava perguntar à sua audiência: você tem consciência de que está criando seu futuro a cada palavra que pronuncia? 3 semanas depois de começar essa jornada de transformação através das palavras, a irmã do contador ligou para contar que havia sido demitida. No passado, ele provavelmente teria dito algo como que situação difícil ou o mercado tá complicado mesmo. Mas dessa vez, surpreendeu-se declarando com convicção: Ana, sei que isso deve estar sendo doloroso, mas acredito que uma porta melhor está se abrindo para você. Às vezes Deus nos tira de um lugar porque tem algo maior preparado. A resposta de Ana foi reveladora. Com a voz embargada pela emoção, ela disse: nossa, precisava ouvir isso hoje. Obrigada por acreditar em mim, mesmo quando eu não consigo. Aquela conversa marcou um momento decisivo. O contador percebeu que não era apenas sua perspectiva que estava mudando, era sua própria identidade. Ele estava se tornando uma pessoa que espalha esperança, ao invés de recolher desânimo. Kathryn Kuhlman experimentava isso em escala massiva. Quando ela declarava curas e milagres durante seus cultos, não era apenas fé cega. Era a aplicação consciente do poder criativo das palavras ungidas pelo Espírito Santo. Ela sabia que quando falamos em alinhamento com a vontade de Deus, participamos do processo divino de trazer o céu à terra através das nossas declarações. 6 semanas depois de começar essa jornada, o primeiro grande teste chegou. O contador descobriu que a empresa onde trabalhava há 8 anos passava por dificuldades financeiras e haveria demissões. Seu nome estava na lista.
A notícia chegou numa sexta-feira, às 16h30. Sentado no carro no estacionamento da empresa, olhando para a carta de demissão, ele sentiu todas as velhas palavras de medo, tentando ressurgir. Agora, ferrou tudo. Com essa idade vai ser difícil conseguir outro emprego. Sabia que essa coisa de fé era ilusão. Este foi o momento da verdade. Ele podia escolher voltar ao padrão antigo de palavras derrotistas, ou aplicar tudo o que havia aprendido, no momento mais crucial. Fechou os olhos, respirou fundo e declarou em voz alta, no silêncio do carro: Senhor, não sei o que vem pela frente, mas creio que tu tens um plano maior para a minha vida. Obrigado por me liberar para algo novo. As palavras saíram trêmulas, misturadas com lágrimas, mas saíram carregadas de uma fé genuína. E algo extraordinário aconteceu. Mesmo em meio à incerteza, ele sentiu uma paz que não conseguia explicar. Kathryn Kuhlman chamaria isso de paz que excede todo entendimento. Uma evidência sobrenatural de que o Espírito Santo estava operando através daquela declaração de fé. O que aconteceu nas semanas seguintes desafiou qualquer explicação natural. Ao invés de se afundar em preocupações, o contador dedicou tempo para refletir sobre sua verdadeira vocação. Descobriu que sua maior satisfação vinha de momentos quando podia oferecer esperança e encorajamento aos outros. Foi sua vizinha, Dona Helena, quem sugeriu algo que pareceu absurdo inicialmente: começar um grupo de estudos bíblicos focado no poder das palavras. Você tem uma experiência real para compartilhar, ela disse com aquela sabedoria que só os anos podem trazer. E sei que há outras pessoas na vizinhança precisando ouvir o que você aprendeu. Kathryn Kuhlman sempre enfatizava que não precisamos estar perfeitos para compartilhar nossas descobertas espirituais. Às vezes as pessoas se identificam mais com alguém que está aprendendo do que com quem já chegou ao topo da montanha. O primeiro encontro do grupo aconteceu numa quinta-feira à noite, na sala de Dona Helena. Compareceram apenas 4 pessoas, mas Kathryn Kuhlman costumava dizer que Deus não precisa de multidões para realizar milagres. Ele precisa apenas de corações dispostos a receber sua palavra com fé. Durante aquele primeiro encontro, o contador compartilhou sua jornada de transformação através das palavras, e cada pessoa presente começou a reconhecer padrões similares em suas próprias vidas. Carlos, o colega de trabalho que havia se interessado após a conversa sobre seu casamento, compartilhou que ele e a esposa haviam começado a usar declarações de fé juntos, e que o relacionamento estava se fortalecendo de maneira sobrenatural. Uma jovem professora chamada Márcia confessou que enfrentava ansiedade severa e ataques de pânico. Passo o dia inteiro com pensamentos negativos martelando na minha cabeça, ela revelou com lágrimas nos olhos. Não sei como pará-los. Foi Dona Helena quem sugeriu que cada pessoa escolhesse uma declaração pessoal para repetir durante a semana. Não precisa ser longa nem complicada, explicou com ternura maternal. O importante é que seja verdadeira para o seu coração e alinhada com o que Deus diz sobre você na sua palavra. Kathryn Kuhlman ensinava que declarações eficazes não são fórmulas mágicas, mas expressões de fé que conectam nossa necessidade com as promessas divinas. Márcia escolheu sua declaração baseada em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Sou amada e protegida por Deus, e sua paz guarda meu coração e minha mente. Carlos optou por uma declaração sobre seu casamento. Meu casamento é abençoado e fortalecido. A cada dia, o contador manteve sua declaração matinal, mas acrescentou: Deus está preparando o caminho perfeito para o meu futuro profissional. Vocês gostariam de compartilhar nos comentários qual declaração vocês escolheriam para suas vidas neste momento? Na semana seguinte, o grupo retornou com relatos surpreendentes. Márcia contou que, nos primeiros dias, repetir a frase parecia inútil, mas gradualmente notou que os pensamentos ansiosos perdiam força quando ela os confrontava com sua declaração de fé. É como se as palavras de fé fossem um escudo contra os dardos da preocupação, ela descreveu com admiração. Carlos trouxe sua esposa, Sandra,
que confirmou mudanças tangíveis no ambiente do lar. Não sei explicar cientificamente, disse ela, mas quando começamos a declarar bênçãos sobre nosso casamento, até nossas conversas ficaram diferentes, mais carinhosas, mais respeitosas quanto ao contador. Ele havia recebido 3 convites para entrevistas de emprego naquela semana, mais do que nos 8 anos anteriores, trabalhando na mesma empresa. O grupo cresceu organicamente. Na 4ª reunião, eram 12 pessoas. Na 6ª, 18. Cada participante trazia sua história única, mas todos compartilhavam a mesma experiência transformadora. Palavras intencionais, pronunciadas em fé, tinham poder sobrenatural para mudar circunstâncias. Kathryn Kuhlman testemunhava isso constantemente em seu ministério. Quando ela declarava: "Alguém está sendo curado de artrite agora mesmo", não eram apenas palavras vazias, era fé ativa cooperando com o poder de Deus para manifestar milagres tangíveis. Uma das histórias mais tocantes foi a de Toriza, uma viúva de 52 anos que havia perdido o marido num acidente de trânsito. Ela chegou ao grupo carregando uma tristeza quase palpável. "Não consigo parar de repetir por que comigo. Agora estou sozinha. Nunca mais vou ser feliz", confidenciou, entre lágrimas. Dona Helena, com sua sabedoria maternal, abraçou Toriza e disse suavemente: "Querida, o luto é sagrado e necessário. Mas dentro da dor, ainda podemos escolher palavras que honrem a memória de quem amamos e abram espaço para a cura divina durante semanas." Teriza lutou para encontrar sua declaração pessoal. Finalmente, inspirada pelo Salmo 23, escolheu: "Mesmo no vale da sombra da morte, Deus caminha comigo e preparará a mesa farta para o meu futuro." Não era sobre esquecer a dor ou negar a realidade da perda, mas sobre caminhar através do vale com esperança e fé na restauração que só Deus pode proporcionar. Também se juntou ao grupo Roberto, um empresário de 45 anos, que havia perdido tudo numa crise econômica. Sua declaração era poderosa: "Sou mais do que vencedor em Cristo, e Ele restaurará tudo o que foi perdido de acordo com seus propósitos eternos." Baseava-se em Romanos capítulo 8, versículo 37 e Joel capítulo 2, versículo 25. Kathryn Kuhlman sempre enfatizava que o poder das palavras não opera no vácuo. Precisa estar ancorado nas promessas bíblicas e ungido pelo Espírito Santo para produzir resultados sobrenaturais. O que mais impressionava era observar como as declarações de cada pessoa fortaleciam todo o grupo. Quando Márcia compartilhava vitórias sobre a ansiedade, inspirava outros que lutavam com medos. Quando Carlos falava sobre a restauração do casamento, dava esperança aos que enfrentavam relacionamentos difíceis. Durante esse período, o contador foi chamado para uma entrevista numa empresa de consultoria financeira. O diferencial era que eles buscavam alguém com habilidades técnicas, mas também com capacidade de orientar clientes em momentos de crise. "Queremos alguém que saiba transmitir esperança e confiança, mesmo nas situações mais desafiadoras", explicou o gerente de recursos humanos. Ele sorriu internamente. 2 meses antes, seria a última pessoa a transmitir esperança. Agora, era exatamente isso que definia sua nova identidade. Curioso sobre os fundamentos científicos do que estavam experimentando, o contador começou a pesquisar estudos sobre neuroplasticidade e o impacto das palavras no cérebro humano. Descobriu pesquisas fascinantes que confirmavam sua experiência prática. O Dr. Andrew Newberg, neurocientista da Universidade da Pensilvânia, demonstrou que palavras positivas fortalecem áreas do cérebro responsáveis pelo autocontrole, motivação e raciocínio lógico. Palavras negativas, por outro lado, ativam o centro do medo no cérebro e liberam hormônios do estresse que prejudicam nossa capacidade de tomar decisões sábias. Compartilhou essas descobertas com o grupo numa noite chuvosa de outubro. "É incrível como a ciência moderna confirma verdades bíblicas antigas", comentou com admiração. Quando Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua, não é apenas poesia inspiradora, é neurociência aplicada.
Roberto, sempre pragmático, ficou fascinado. Então não é apenas fé cega, refletiu. Há mecanismos reais no nosso cérebro que respondem às palavras que escolhemos pronunciar. Dona Helena, sempre sábia, sorriu com aquela compreensão profunda que vem da experiência. Deus criou nosso corpo e nossa mente para funcionar em harmonia com sua palavra. A ciência só está descobrindo como ele nos projetou para prosperar através da fé expressa em palavras. Kathryn Kuhlman teria concordado completamente. Ela sempre dizia que os milagres de Deus não contradizem a ciência. Eles operam através de leis superiores que ainda não compreendemos completamente. Inspirado por essas descobertas, o contador sugeriu que cada membro do grupo mantivesse um diário, registrando mudanças que percebessem após períodos consistentes de declarações positivas. Os resultados foram notáveis e mensuráveis. Márcia relatou 70% menos episódios de ansiedade após 6 semanas. Teresa começou a sorrir novamente e considerava voltar a trabalhar. Carlos e Sandra decidiram renovar os votos matrimoniais como celebração da restauração do seu relacionamento. Roberto havia conseguido um empréstimo para recomeçar o negócio, e o contador foi contratado pela empresa de consultoria e descobriu uma paixão genuína por ajudar pessoas a reestruturar não apenas suas finanças, mas suas perspectivas de vida, através do poder transformador das palavras de fé. 3 meses depois de começar o novo trabalho, enfrentou seu maior teste até aquele momento. Sua mãe, aos 74 anos, foi diagnosticada com um tumor cerebral. Os médicos não eram otimistas sobre o prognóstico. Sentado no corredor do hospital, após receber a notícia devastadora, todas as velhas tentações de palavras desesperadas vieram à tona como uma enxurrada. Por que agora? Ela não merece isso. E se for o fim, sentia-se numa encruzilhada espiritual crucial. Podia voltar aos padrões antigos de pensamento ou aplicar tudo o que havia aprendido no momento mais desafiador da sua vida. Mas não uma fé ingênua que negava a realidade da situação. Uma fé madura que reconhecia a dor, mas se recusava a ser dominada por ela. Kathryn Kuhlman enfrentou momentos similares em sua vida pessoal e ministério. Ela aprendeu que a fé verdadeira não nega os fatos, mas declara verdades superiores, que podem transformar os fatos. Sua declaração durante esse período foi poderosa. Deus é soberano sobre esta situação, e seja qual for o resultado, Ele caminhará conosco, através dela. Sua graça é suficiente para cada momento que enfrentarmos. O impacto dessa escolha foi profundo, não apenas nele, mas em toda a família. Seus irmãos, inicialmente dominados pelo pânico, começaram a seguir seu exemplo de fé expressa, através de palavras de esperança. Durante as longas horas de espera no hospital, ao invés de alimentar conversas carregadas de medo e especulações negativas, a família declarava palavras de fé e gratidão. Não era negação da realidade, mas uma escolha consciente de focar no poder de Deus, ao invés de focar no poder da doença. Kathryn Kuhlman ensinava que nossa atenção é nossa oração. Aquilo no que focamos se torna a realidade dominante em nossa experiência. Vocês já passaram por uma situação onde tiveram que escolher entre palavras de fé e palavras de medo, como reagir? Não posso dizer que foi fácil. Houve momentos de fraqueza, lágrimas e dúvidas humanas naturais. Mas a disciplina de escolher palavras de fé, mesmo quando os sentimentos gritavam o contrário, criou uma estabilidade emocional que sustentou toda a família durante a provação. O grupo de estudo se tornou uma rede de apoio extraordinária durante esse período desafiador. Cada quinta-feira, quando o contador chegava emocionalmente exausto do hospital, encontrava 17 pessoas prontas para orar, declarar palavras de fé sobre sua família e lembrá-lo das verdades que ele às vezes esquecia na pressão do momento. A cirurgia de sua mãe foi mais bem-sucedida do que os médicos esperavam. O tumor era menor do que as imagens iniciais indicavam e foi completamente removido sem complicações. Durante o período de recuperação, algo inesperado e belo aconteceu.
sua mãe se interessou pelas declarações de fé que ele repetia diariamente durante as visitas no hospital. Filho, disse ela numa tarde dourada, nas últimas semanas, tenho observado como você enfrenta as dificuldades. Há uma paz em você que eu gostaria de ter na minha própria vida. O contador compartilhou com ela tudo o que havia aprendido sobre o poder transformador das palavras, e ela decidiu adotar sua própria declaração pessoal. Cada dia meu corpo se fortalece e minha mente se renova pela graça infinita de Deus. Ver sua mãe, aos 74 anos, descobrir essa verdade foi profundamente emocionante. Ela se recuperou mais rapidamente do que qualquer previsão médica, retomou suas atividades normais e se tornou uma das pessoas mais positivas e esperançosas que ele conhecia. Kathryn Kuhlman sempre dizia que nunca é tarde demais para descobrir o poder das palavras de fé. O grupo de estudos havia crescido tanto que precisaram se dividir em 3 células menores, cada uma liderada por membros experientes que haviam passado pela transformação pessoal. Dona Helena continuou com o grupo original. Carlos assumiu um focado em relacionamentos familiares e Toriza, surpreendentemente, liderou um grupo especializado para pessoas enlutadas que buscavam cura emocional através da fé. O que mais impressionava era como cada pessoa que descobria o poder das palavras, naturalmente, se tornava um multiplicador da bênção. Roberto começou a aplicar princípios de declarações positivas na empresa reconstruída e viu não apenas melhoria nos resultados financeiros, mas uma transformação completa na cultura organizacional. Márcia levou técnicas de enfrentamento à ansiedade para suas aulas e notou melhorias significativas no comportamento e desempenho dos alunos. Um ano após aquela primeira conversa transformadora com Dona Helena, a pequena vizinhança havia se transformado de maneira tangível. Não era algo visível para observadores externos casuais, mas aqueles que moravam ali sentiam a diferença no ar. Havia menos conflitos entre vizinhos, mais solidariedade espontânea, um senso palpável de esperança comunitária que se espalhava como perfume. A farmácia da esquina, cujo proprietário havia se juntado ao grupo de Roberto, começou a oferecer consultas gratuitas sobre bem-estar emocional, baseado em princípios bíblicos. O pequeno mercado do seu João virou ponto de encontro onde pessoas compartilhavam naturalmente histórias de superação e vitórias pessoais. A praça central, antes frequentada apenas por crianças brincando, tornou-se local de caminhadas matinais, onde vizinhos se encorajavam mutuamente com palavras de fé. Durante essa época de crescimento e multiplicação, o contador recebeu uma ligação inesperada, que abriria portas ainda maiores. Era uma produtora de podcast cristão, que havia ouvido falar do trabalho transformador que estavam realizando através de Roberto, que compartilhara a história numa conferência empresarial sobre liderança e fé no ambiente corporativo. Queriam que ele contasse sua experiência num programa sobre fé prática, aplicada à vida cotidiana. Inicialmente resistiu com humildade genuína. Não sou pastor nem especialista em teologia, argumentou. Sou apenas um contador que descobriu o poder das palavras através da graça de Deus. O produtor riu com compreensão. Exatamente por isso você é perfeito. As pessoas se identificam mais com quem está na jornada do que com quem já chegou ao destino final. O episódio do podcast gerou centenas de mensagens de ouvintes de todo o país, relatando experiências similares de transformação. Pessoas de diferentes idades, profissões e backgrounds compartilhavam como pequenas mudanças na linguagem diária haviam transformado relacionamentos, carreiras, saúde emocional e perspectiva de vida de maneira sobrenatural. Kathryn Kuhlman sempre dizia que quando tocamos uma vida com o poder de Deus, criamos ondas que se espalham muito além do que podemos ver ou medir. O testemunho daquele contador comum estava inspirando milhares de pessoas a descobrir o poder transformador das palavras de fé em suas próprias jornadas. Olhando para trás, após 2 anos dessa jornada extraordinária, ele conseguiu identificar princípios claros
que tornaram essa transformação possível e sustentável. Primeiro, a consistência supera a intensidade em questões espirituais. Não foram declarações dramáticas em momentos especiais que causaram mudança profunda, mas palavras simples, repetidas diariamente, que reprogramaram gradualmente sua mente e seu coração. Segundo, a autenticidade é absolutamente crucial para resultados duradouros. Declarações que soavam bonitas, mas não conectavam com o coração, não produziram frutos genuínos. As frases que realmente transformaram foram aquelas que expressavam verdades bíblicas em linguagem pessoal e relevante para situações específicas da vida real. Terceiro, comunidade multiplica exponencialmente o poder das palavras de fé. Embora a prática individual seja fundamental e insubstituível, compartilhar a jornada com outros amplificou os resultados de maneira sobrenatural. Quando declaramos fé juntos, algo poderoso acontece no reino espiritual, que vai além da soma das partes individuais. Quarto, fé e ação são absolutamente inseparáveis na vida prática. As palavras não funcionam como fórmulas mágicas que garantem resultados sem esforço. Elas transformam nossa perspectiva, que naturalmente leva a ações diferentes, que inevitavelmente geram resultados diferentes. É um ciclo integrado onde cada elemento fortalece os outros. Quinto, resistência interna é completamente normal e esperada. Houve muitos dias quando declarar palavras positivas parecia hipócrita, artificial ou impossível emocionalmente. Nesses momentos críticos, ele aprendeu que a fé genuína não é a ausência de dúvida, mas a escolha corajosa de agir de acordo com a verdade de Deus, apesar dos sentimentos contrários. Sua carreira na consultoria financeira tomou uma direção que jamais imaginara possível. Descobriu que sua maior contribuição não era apenas organizar planilhas e criar projeções financeiras, mas ajudar clientes a reestruturar sua linguagem sobre dinheiro, trabalho e futuro de acordo com princípios bíblicos sólidos. Muitas pessoas chegavam ao escritório carregando décadas de palavras de rotistas sobre finanças. Nunca consigo guardar dinheiro, não nasci para ser próspero, dinheiro sempre foi meu problema. Ele desenvolveu uma metodologia única, baseada nos princípios que Kathryn Kuhlman ensinava, ajudando clientes a primeiro identificar e depois substituir essas declarações limitantes por afirmações de fé alinhadas com as promessas divinas sobre provisão e prosperidade. Os resultados eram impressionantes. Não apenas as situações financeiras melhoravam de forma prática e mensurável, mas a mentalidade das pessoas se transformava completamente. Clientes que chegavam desesperados e derrotados saíam com planos concretos e, mais importante ainda, com uma nova linguagem de fé sobre seu futuro financeiro. 5 anos depois daquela primeira conversa com Dona Helena, o contador, agora conhecido como mentor de transformação pessoal através da fé, estava preparando uma palestra para 500 pessoas, quando recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era sua filha, estudante universitária, ligando em prantos. Pai, não aguento mais. Estou com depressão. Os estudos não fazem sentido. Sinto que sou um fracasso completo. Por um momento, todas as velhas tentações de palavras de consolo superficial vieram à mente. Mas ele respirou fundo e escolheu aplicar tudo o que havia aprendido no momento mais importante da sua vida como pai. Minha filha, disse com voz firme mas carinhosa, sei que está doendo muito agora, mas quero que você saiba algo fundamental. Você não é seus sentimentos temporários. Você é uma filha amada de Deus, criada com propósito eterno. E esta fase difícil não define quem você realmente é. Durante os próximos 30 minutos, ele ensinou sua própria filha os princípios que haviam transformado sua vida. Juntos, criaram declarações personalizadas para a situação dela. Sou inteligente, capaz, e tenho um futuro brilhante preparado por Deus, e cada dia encontro força nova e propósito renovado para minha jornada. Hoje, 8 anos após descobrir o poder das palavras através do exemplo de Dona Helena, o impacto se multiplica de formas
que nem pode acompanhar completamente. Sua filha não apenas superou a depressão, mas se tornou psicóloga especializada em terapia cognitivo-comportamental, baseada em fé, ajudando centenas de jovens a reestruturar padrões de pensamento destrutivos. O grupo original de estudos se multiplicou em mais de 40 células, espalhadas por 3 estados. Roberto expandiu sua empresa aplicando princípios de declarações positivas na cultura organizacional, e hoje emprega mais de 200 pessoas. Toriza abriu um centro de apoio para viúvas e viúvos que se tornou referência nacional em cura do luto, através da fé prática. Márcia desenvolveu um programa educacional sobre palavras que curam que foi adotado por dezenas de escolas, reduzindo significativamente índices de bullying e melhorando o ambiente de aprendizagem. Carlos e Sandra celebraram suas bodas de prata, renovando seus votos na mesma igreja, onde começaram a aplicar declarações de fé em seu casamento. Dona Helena, hoje aos 86 anos, ainda lidera seu grupo de estudos todas as quintas-feiras. Seus olhos brilham com a mesma intensidade daquele dia, quando plantou uma semente de esperança no coração de um contador desencorajado. Recentemente, durante uma conversa tranquila na varanda, ela compartilhou sua reflexão mais profunda. Sabe, meu filho, Kathryn Kuhlman descobriu algo que todos nós podemos aplicar. Deus nos deu a mesma autoridade que deu a Adão no jardim, menos o poder de nomear, de declarar, de co-criar a realidade através das palavras que escolhemos pronunciar. Quando alinhamos nossa boca com o coração de Deus, participamos do processo divino de transformação do mundo. E você que está ouvindo esta história neste momento sagrado, já parou para pensar: qual jardim tem cultivado, com suas palavras diárias? Que sementes está plantando através daquilo que declara sobre sua vida, família, futuro e propósito? O mesmo poder que transformou um contador comum numa fonte de esperança para centenas de pessoas está disponível para você neste exato instante. Não precisa de circunstâncias perfeitas, educação especial ou talento extraordinário. Precisa apenas da coragem de escolher conscientemente palavras de vida, ao invés de palavras de morte. Kathryn Kuhlman costumava terminar seus cultos com um desafio simples, mas poderoso. Vão para casa e comecem a falar diferente sobre suas vidas. Observem o que acontece quando vocês cooperam com Deus através do poder criativo das palavras de fé. Que palavra você escolherá pronunciar sobre sua vida hoje? Lembre-se, sua próxima declaração pode ser o início da sua maior transformação. O poder está em suas mãos, ou melhor, em seus lábios. Qual será a sua declaração de fé para os próximos 30 dias? Sua história de transformação pode inspirar milhares de pessoas que precisam descobrir o poder sobrenatural das palavras alinhadas com o coração de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18:21. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa descobrir o poder transformador das palavras de fé. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história de transformação e milagres, através da fé aplicada à vida real. Deus abençoe você, e que suas palavras sejam instrumentos de vida, esperança e transformação, onde quer que você vá.